A batalha entre os filisteus e Israel foi brutal. O som das espadas e o caos do campo de batalha preenchiam o ar, enquanto muitos israelitas caíam diante do inimigo, e os sobreviventes fugiam em desespero. Entre os que tombaram estavam os 3 filhos de Saul, incluindo Jonatas, o amigo leal de Davi. O chão manchado de sangue e a perda de seus filhos pesavam sobre Saul, que continuava lutando, mas sabia que seu fim estava próximo. Uma flecha atingiu Saul, e a dor o fez perceber que não sobreviveria. Sentindo o gosto amargo da derrota, ele se virou para o homem que carregava suas armas e disse: "Tire sua espada e me mate. Se esses pagãos me encontrarem vivo, vão me torturar até a morte." Mas o escudeiro, atônito e cheio de temor, não conseguiu cumprir a ordem. Recusou-se a tirar a vida de seu rei. Com sua última decisão tomada, Saul se lançou sobre sua própria espada, escolhendo morrer por suas próprias mãos. Ao ver o rei caído, o escudeiro, tomado pelo desespero, seguiu o exemplo de Saul e também se jogou sobre sua espada, pondo fim à sua vida. Logo depois, um soldado que lutava por Israel, mas que era de outra nação, passou pelo campo de batalha e encontrou o corpo de Saul. Ao ver que o rei estava morto, ele tirou a coroa da cabeça de Saul e a guardou. Seu objetivo era claro: levar a coroa a Davi, aquele que agora, inevitavelmente, se tornaria o próximo rei de Israel. O destino de Saul estava selado, e a transição de poder, anunciada por tanto tempo, finalmente se aproximava. Quando as pessoas que viviam naquela região viram a completa destruição do exército de Saul, o pânico se espalhou rapidamente. Sabendo que os filisteus dominariam a terra, elas abandonaram suas cidades e fugiram, tentando salvar suas vidas. Os filisteus, aproveitando o medo e o caos, entraram nas cidades deixadas para trás e tomaram controle delas, consolidando sua vitória. No dia seguinte, os filisteus voltaram ao campo de batalha para saquear os corpos dos mortos. Foi então que encontraram os corpos de Saul e de seus filhos. Demonstrando seu desprezo pelo rei derrotado, eles cortaram a cabeça de Saul e penduraram seu corpo em uma parede da cidade como um troféu de guerra. Ao lado dele, penduraram os corpos de seus filhos, exibindo a queda da família real de Israel. Como símbolo final de sua vitória, enviaram a armadura de Saul para sua terra, onde foi colocada no templo de seus deuses. Uma humilhação completa para o rei de Israel. A notícia da morte de Saul e de seus filhos espalhou-se rapidamente por toda a terra dos filisteus. A queda do rei israelita foi celebrada como uma grande conquista, marcando não apenas o fim de um reinado, mas também o triunfo dos filisteus sobre seus inimigos. O silêncio que tomou conta de Israel refletia a perda e o desespero, enquanto as cidades caíam uma por uma nas mãos dos invasores. No início do reinado de Saul, seu primeiro grande ato como rei foi salvar uma cidade que estava sob a ameaça dos amonitas. Os invasores haviam prometido arrancar o olho direito de cada habitante. Saul, com coragem e determinação, liderou um exército para resgatar aquele povo, garantindo sua segurança. Anos depois, quando essa mesma cidade ouviu sobre o corpo de Saul pendurado em uma parede, seus habitantes, movidos pela gratidão e lealdade, viajaram durante toda a noite para recuperar os corpos de Saul e de seus filhos. Eles os retiraram da parede onde estavam expostos e, com reverência, enterraram-nos. Em sinal de luto e respeito, jejuaram por 7 dias. Enquanto isso, o homem que havia encontrado a coroa de Saul viajou até Ziclag, onde Davi estava. Chegando lá, ele trouxe as notícias que mudariam o destino de Israel. "Saul e seus filhos estão mortos", disse ele, oferecendo a coroa a Davi como prova. Mas Davi, sempre cauteloso e sábio, não se deixou levar pela notícia de imediato. Olhando nos olhos do mensageiro, perguntou: "Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" O mensageiro, querendo garantir a confiança de Davi, começou a detalhar o que havia visto no campo de batalha. Suas palavras foram escolhidas com cuidado, pois ele sabia que não estava apenas trazendo uma notícia de morte, mas também o símbolo de um reinado que estava prestes a mudar de mãos. O homem, com o olhar fixo em Davi,
contou sua história sem hesitação. Eu estava caminhando pelo campo de batalha quando o rei Saul me viu. Ele gritou: "Venha até aqui e me mate com sua espada. Esses cães ímpios estarão aqui em poucos minutos. Se me encontrarem vivo, me torturarão até a morte." O homem fez uma pausa, talvez esperando alguma reação de Davi, mas continuou: "Então, fiz o que ele pediu. Peguei minha espada e o matei. Depois, trouxe a coroa dele para você." Ao ouvir essas palavras, Davi sentiu um peso imenso cair sobre ele. Com um grito de dor e indignação, ele rasgou suas roupas em sinal de luto profundo. Todos os homens ao redor de Davi também fizeram o mesmo, acompanhando seu líder na tristeza. Lágrimas e gemidos tomaram o ar, enquanto Davi e seus homens lamentavam a morte de Saul, o rei ungido por Deus, e de Jonatas, o amigo leal e amado de Davi. O luto no coração de Davi era genuíno, mesmo sabendo que a morte de Saul abria o caminho para seu próprio reinado. Após alguns momentos, Davi voltou sua atenção para o homem que havia trazido a notícia. Com o semblante endurecido, ele disse: "Você confessou que matou o ungido do Senhor." Em seguida, virou-se para um de seus guerreiros e ordenou: "Puxe sua espada e mate esse homem." O julgamento foi rápido e implacável, refletindo o profundo respeito de Davi pela autoridade de Deus, mesmo que fosse Saul, seu perseguidor. E assim, Davi e seus homens continuaram a chorar pela perda do rei e do fiel Jonatas, marcando um momento de transição sombria na história de Israel. Esta é a 12ª parte de uma série de 30, onde contaremos a história bíblica do rei Davi. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o matou e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.